Olá, queridos, tudo bem? E quem vos fala é o pastor William Cruz. Seja muito bem-vindo ao canal PRB William Cruz, aqui no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre pecado, né? É algo que Deus colocou no meu coração. Deus sempre está trabalhando, né? Dando ideias para nós trazermos aqui para vocês, para a finalidade de crescimento espiritual por meio da palavra. Só há um meio pelo qual nós crescemos, é ouvindo a palavra de Deus, né? Crescemos espiritualmente, chegamos à maturidade espiritual por meio da palavra de Deus. E por meio desta palavra também nós somos lavados. Lavados no sentido espiritual, lavados dos nossos pecados, né? E hoje nós vamos falar sobre pecado. Um vídeo bem curto aqui, apenas para a gente ter uma noção. Quando nós éramos pequenos, ou iniciantes na fé, nós escutamos uma coisa assim bem interessante. Qual é a definição de pecado? Pecado é errar o alvo. E apenas ficava nisso. Eu lembro muito bem de uma aula que eu participei, uma escola dominical, onde os membros podiam participar com perguntas. E foi dito realmente, foi perguntado exatamente essa pergunta. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. E o alvo é Cristo, né? E aí você fica, tá bom, não posso errar o alvo, né? E fica errar o alvo. Mas como assim? Como eu não erro o alvo? Né? Porque destas respostas também surgem outras dúvidas. A grande questão é que a gente deve muito na questão dos ensinos, né? No ensino bíblico. Desde 1990 nós estamos sendo atacados, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo está sendo atacada por vários ventos de doutrinas, né? Você veja, se você fazer um retrocesso em 1960, 50, 40, 30, né, 16, 19, né, quando nós tivemos a fundação das Assembleias de Deus aqui no Brasil, lá em Belém do Pará, Daniel Berg, Gunnar Wiening, etc e tal, né, muita coisa mudou, né? Missionários que vieram da Suécia, viram a implantação da igreja de Daniel Berg e Gunnar Wiening, chegaram aqui e falaram assim, não, isso aqui não é mais Assembleia de Deus. Isso aqui não foi aquilo que saiu lá da Suécia. Então, conforme a igreja vai se espalhando, vai se ramificando, o que acontece? Isso é bom, mas ao mesmo tempo precisa ser bem feito, né? Por quê? Porque senão a gente se perde nas doutrinas, se perde na teologia. E a teologia, irmãos, é aquilo que eu sempre falo, né? Os irmãos vão, já sei, pastor, texto dentro do contexto. Por quê, irmãos? E você pode perguntar, por que texto dentro do contexto? Eu não posso pensar um versículo aqui solto e pregar a palavra de Deus. Você até pode, desde que você tenha conhecimento do contexto. Agora, você não pode pensar um versículo, né? Por exemplo, olha, eis que te digo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, viu, querido? Fica tranquilo, as suas lutas irão passar. Gente, um texto totalmente fora do contexto. Um texto não tem nada a ver. Então, aquilo que a gente ouve, aí vai se replicando. A gente gosta de ouvir, é claro, né? Porque o meu estado de hoje, às vezes, não está tão bom e eu quero que seja melhor, né? Amanhã, no futuro próximo. Então, alguns pregadores, né, não sei se bem ou mal intencionados, pegaram esse versículo e colocaram, né, como uma aplicação pessoal, quando na verdade a glória da segunda casa está se tratando do tabernáculo. Olha que nada a ver, né, irmãos? Tem nada a ver. Então o que acontece? Aí eu chego para você e falo, olha, fica tranquilo, esse momento de luta, de provação, né, essa maré, né, que maré, hein? Então, olha, fica tranquilo porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aí a pessoa, oh, amém, glória a Deus, né? Até a intenção é boa, né, irmãos? Até a intenção é boa, né? Olha, mas é melhor eu chegar assim, ó, irmão,
Vou orar por você, né? Não é melhor? Né? Vou orar por você, querido, e em nome de Jesus, esse problema irá passar. Tenhamos fé. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor, não é verdade? E estou junto com você em oração, meu irmão. Né? Enfim, cada um é cada um, né? Mas, independente da vontade, você está fazendo uma coisa errada, né? Tirando o texto fora do contexto. E aí criam-se os pretextos, as heresias, né? E as porcarias também, tá bom? Então vamos lá, pecado, irmãos. O que é pecado? Então lá no começo, isso eu estou até contando um testemunho aqui para você, como funciona o nosso entendimento, como nós estamos pretendendo com este canal aprofundar-nos no conhecimento da palavra de Deus. Você que me conhece, você que não me conhece ainda, né? Eu sou o pastor Willian Cruz, já há 42 anos aí de ministério, tá? Nasci na igreja, gostava muito de escola dominical, frequentei escola dominical, enfim. Fui líder de célula, diácono, presbítero e agora sou pastor, com a graça do bom Deus. Então, o que acontece, irmãos? Chega um momento que nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus, não ficar apenas na questão rasa do evangelho. É engraçado que muitas pessoas pregam sobre Ezequiel 47 e falam assim, tem que se mergulhar nas águas do Espírito Santo, mas águas do Espírito Santo? Água, você tem um significado na palavra de Deus, que a água significa palavra, e a pessoa mistura, né? Pensa que mergulhar na água, deixar a água te levar, é o quê? É os movimentos pentecostais que existem dentro da igreja. Eu não sou contra, não. Mas não é. A água é palavra. Rios que saem do trono de Deus. A palavra veio de onde? A palavra é de Deus. E vem de onde? Vem do trono, porque Deus não sai do trono, não. Ele está lá sentado no trono dele. Ele reina. Ele governa, ele é soberano. Então, as águas que saem do trono de Deus, eu entendo, irmãos, pelo significado que a Bíblia nos dá, né, que a água é a palavra de Deus. Então, existem águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombos, mas existem águas que a gente tem que nadar, tem que ir no fluxo dela. Então, nós precisamos ir no fluxo da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é profunda, ela não é apenas rasa. É claro que a gente, quando vai para a metodologia, nós temos o conhecimento de que existem 3 tipos de leituras. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Pastor, eu não li nenhuma vez a Bíblia inteira. Então, leia. Eu incentivo você a ler. É uma bênção. É apenas um livro. Não é apenas um livro. Quando você tem Jesus, Deus no seu coração, a palavra de Deus ela fala contigo. Como é maravilhoso quando nós abrimos a palavra de Deus e Deus fala diretamente no nosso coração. Isso aconteceu muito comigo. Mais pra frente eu conto para vocês. E acontece. Precisamos ler a palavra. E a metodologia diz que existe a primeira leitura, que é a leitura explorativa. Então você vai desbravando ali o texto. Depois existe a segunda e a terceira leitura. Então veja bem, eu conheço, isso não é nenhum demérito, porque nós somos assim, irmãos, brasileiros como somos, nós não gostamos muito de leitura. Nós não temos, a nossa cultura não nos incentiva a ler livros. Muito embora na época que eu era na idade escolar, tinha alguns livros paradidáticos para se ler, né? Eu lembro até hoje, O Monstro do Morumbi, eu não li esse livro. Aí a pergunta na prova foi assim, o que era o monstro do Morumbi? Era um monstro. Aí a professora colocou um baita de interrogação aqui gigante assim. Não era. Era ali uma figura de linguagem, né? Que era um monstro, mas era alguma coisa que acontecia que até hoje eu também não sei, que eu nunca li o livro. Tá vendo como nós somos? Mas a palavra de Deus, graças a Deus, eu consegui ler, né? E foi num momento bem difícil da minha vida, né? Então, graças a Deus, eu li a palavra de Deus e vou ler novamente, né? Então, nós estamos aí na primeira leitura
Só que Novo Testamento, eu particularmente já li 5 vezes. Então a gente faz aquelas leituras esporádicas, né? Se a gente for juntar tudo, já leu não sei quantas vezes, né? 10 vezes que seja. Mas o intuito aqui é que você leia a palavra de Deus por completo. Pegue o texto inteiro. Olha, quer uma dica? Começa por Mateus. Pode começar por Gênesis? Pode também, mas comece por Mateus. Se você for começar por Mateus, Marcos, Lucas, João e assim por diante, você tem que ter a compreensão de que isso aqui é um cumprimento das promessas que estão no Antigo Testamento. Tá? Agora, se você for começar por Gênesis, você tem que ter a ideia de que você está lendo promessas que irão se cumprir lá no Novo Testamento. Tá? Aí inverte a coisa. Mas vamos voltar aqui, né? Pecado. Eu tive o entendimento, desde pequeno, que pecado era errar o alvo. E aí você fica com essa incógnita na cabeça, errar o alvo. Aí você, né, lembra daquele arqueiro, né? Acertou o alvo, vai, que bom. Acho que é a coisa que dá para você, né? O entendimento. E aí o que acontece? E fica aquilo, não posso errar o alvo, não posso errar o alvo. Mas ele está errando, porque não foi totalmente elucidado a questão do entendimento do significado de pecado. E esses dias eu vi uma definição muito legal. O que é pecado? Nós aprendemos que era errar o alvo, e o alvo é Cristo. Legal, mas não tem um negócio mais simples para a gente entender? Pastor, não tem... tem algo mais simples aí para a gente entender direito? Porque eu não entendi. A gente fingiu que entendeu, mas não entendemos. Então, pecado, irmão, sabe o que é? É desobedecer às regras, é desobedecer à vontade de Deus, é desobedecer os preceitos de Deus, sabe? A palavra de Deus, por exemplo, diz assim: não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás, entendeu? Não mentirás também, né? É porque a pessoa, não, eu não furto, eu não roubo, eu não mato, mas mente que só. Há alguma diferença? Irmãos, não existe diferença. Pecado é pecado. Muitas das vezes as pessoas apontam outras pessoas pelos pecados que cometem, e aí não vem ao caso que pecado que seja, mas a pessoa, ela mente, a pessoa faz fofoca, a pessoa faz intriga, a pessoa faz mexerico, a pessoa faz um monte de coisa, faz fuxico, faz um monte de coisa. E o que acontece? Ficar fuxicando aqui, fuxicando ali, né? Não é o artesanato, tá? É outra coisa, outro sentido da palavra. E a pessoa pensa que os outros que matam, que roubam, são pecadores e ela não, ou ele não. Então o que acontece? Pecado é pecado, irmãos. Por isso, Paulo fala muito sobre a língua. Cuidado que o poder da vida e da morte está na língua. Então o pecado é o quê? É você desobedecer as ordenanças de Jesus, os ensinamentos que estão na palavra de Deus. Os 10 mandamentos são princípios. Não furtarás, não roubarás, adorarás somente o Senhor teu Deus, ama teu próximo como a ti mesmo. Você ama seu próximo? O que é, pastor, o que é amar ao próximo? Olha, irmãos, amar o próximo é uma coisa muito abrangente, uma coisa muito extensa que eu posso falar aqui. Eu poderia estar falando N significados de amor ao próximo, O que é amar ao próximo? Sabe o que é amar ao próximo? Respeitar o próximo, respeitar o seu irmão, sua irmã, sua família, Não falar mal dos outros, Que aí existe o pecado de maldizente, maldizente, Então, falar mal dos outros, fazer fofoca dos outros, porque quem conta um conto sempre aumenta um ponto, Então, ter aquele telefone sem fio é terrível, aquela rádio peão
é complicada, né? E às vezes o pior é que às vezes tem pessoas que não olham os dois lados, só escutam um lado só e já pá. Não, vamos escutar os dois lados, né? Porque sempre existem três verdades, né? Tem a versão de uma verdade, não é a verdadeira, né? Enfim, eu sou mais pelas duas verdades. São as duas versões e aí você chega à conclusão, né? Que é a terceira verdade, mas tudo bem. Vamos lá. Então, amar ao próximo. Tem muitas pessoas que eu até ouvi essa semana. Falar assim, olha, eu tô pedindo um carro a Deus e Deus me deu o carro. É legal. Amém, né? É fé. Amém. Deus também já me deu um carro, glória a Deus. E aí o que acontece? Aí a pessoa quando vai tá na igreja e tá chovendo, aí vê os irmãos na chuva, não dá carona pros irmãos. Cadê o amor ao próximo? Ai não vou colocar a pessoa aqui dentro do meu carro, porque vai molhar o meu carro, vai sujar o carro. Irmão, sujou, limpa. Né? Se Deus te deu um carro, é para que você sirva ao reino dele e as pessoas do reino dele. Não posso falar aqui que... Irmãos, mas a gente tem... O carro é para servir. Né? A pessoa está precisando, leva. Olha, mas eu moro aqui pro sul. Ah, mas eu moro no norte. Dá uma esticadinha, você tá de carro, a pessoa não tá, a pessoa tá a pé. Às vezes está frio, às vezes está chuva. Às vezes as pessoas têm problemas, né? Que às vezes elas não querem contar os problemas. Nem sempre a pessoa que é enferma quer ficar falando, ai, que eu tenho enfermidade assim, que eu tenho problema nas pernas, que eu tenho... Não, né? Você dá carona, ofereça a carona. Não espere as pessoas pedirem, né? Isso é um dos exemplos de amar ao próximo. Né? Amar ao próximo, irmãos, é estender as mãos quando uma pessoa precisa. Né? Claro que se você tem condições de estender as mãos, né, com qualquer ajuda, seja ajuda financeira, seja uma palavra amiga, um abraço, estenda as mãos. Né? Então isso é amor ao próximo. Então quem não ama o próximo comete pecado, porque é mandamento. Você está vendo? Está desobedecendo a palavra de Deus. Tá? Adorarás somente ao Senhor teu Deus. Aí tá bom. Aí coloca o filho num estandarte, num pedestal, ama mais o filho do que o próprio Deus. É pecado também. Ou vice-versa. Irmãos, era Deus no céu, meu pai na terra. Também amava muito meu pai. Vixe, nossa, gente do céu. Era muito apegado com meu pai. E tudo. Meu pai gostava era mecânico, eu gosto de mecânico, gosto de carro, né? Já viu, né? Aí as afinidades ainda... Entendeu? Amei sempre minha mãe também. Né? Mas o meu pai assim, né? Largava tudo pra... Minha mãe, espera um pouquinho, mãe, peraí que eu já tô indo. Não, meu pai, eu já tô aqui. A gente vê essas diferenças, né? Verdade seja dita. Então o que acontece? Pode se tornar uma idolatria. Pode ultrapassar os limites da adoração a Deus. Né? Aí quando vamos para a igreja, ai, peraí, não, ai, sabe? Então Deus está vendo todas as coisas. Né? Então o amor para estar na casa do Senhor, né? Amor ao próximo, é prevaricação, é deixar de fazer as coisas de Deus, né? Retardar, né? Prevaricar. A palavra de Deus tem essa palavra, viu? Porque prevaricaram. Sabiam, irmãos, é a pior coisa. A pessoa sabe o que tem que fazer. A pessoa sabe o que é certo a ser feito, mas ela não faz. E aí tem vários motivos que eu posso aqui enumerar também. A questão primeira que sempre nós estamos tratando é o ego. Sabe, a pessoa não aceita conselho. Irmãos, não é conselho para me beneficiar, é para beneficiar o reino de Deus. É para beneficiar as ovelhas desse rebanho que não é meu, não é seu, é de Deus. Então o que acontece? Aí não aplica a palavra de Deus. Vai nos modismos. Existe uma matéria na apologética que se chama modismos pentecostais. Irmãos, é moda, passa, mas a minha palavra não passará. Quantas coisas que você já viu no mundo pentecostal que passaram que não existem mais? Não sei quem lembra, mas antigamente havia o negócio do dente de ouro.
Tinha oração, aí muitos apareciam com dente de ouro. Aí tinha várias especulações, né? Porque quem recebeu o dente de ouro é que tá salvo. Não, quem recebeu o dente de ouro é que tá perdido. Não sei o quê. E quem não recebeu? É o quê? Pecador? Todos nós somos pecadores. Não é verdade? Aí, cadê o dente de ouro, irmãos? Já faz mais de 20, 30 anos que não tem nunca mais ouvi falar desse dente de ouro. Dente de prata, dente de ouro, já não existe mais, né? Aí tinha não sei o que do negócio de cair. A gente ia lá, impunha as mãos, orava, puf, caía, né? Aí a pessoa, não, caiu na unção, né? Cadê agora que ninguém mais cai? Né? Então são modismos, são coisas que acontecem, irmãos, que passam, que são construções humanas e a gente às vezes não percebe. Teologia da prosperidade, irmãos, a teologia da prosperidade, eu tenho que fazer um vídeo só para isso, né? Aí a pessoa chega no altar falando que quem é pobre, mora longe e paga aluguel, está em pecado. Irmãos do céu, que absurdo é esse? Sabe? Isso é pecado, porque a pessoa não segue as escrituras. Sabe? Ela não se dobra às escrituras. Então ela está desrespeitando as escrituras. Tá? É ordenanças do Senhor, onde quando Deus não fala, eu vou inventar moda, onde tem um ponto eu vou colocar uma vírgula e continuar falando. Não, eu paro, eu calo. Isso é respeito, isso é temor à palavra de Deus, isso é temor a Deus. Então o pecado, você veja que a gente está falando aqui, ó, o tempo está indo embora, né? Tudo sobre pecado. E a gente precisa ter entendimento do que é pecado, irmãos. A palavra de Deus fala em outras palavras, né, que nós falamos aqui. Gálatas 5,19 tem uma lista de pecados, irmãos. Pessoas que cometem partidarismo. Sabe o que é partido? Todo mundo quer o bem do Brasil, né? Mas cada um faz do seu jeito. Irmãos, dentro da igreja também existe partidarismo. Todo mundo, né, é crente, mas cada um quer servir a Deus do seu jeito. Não, todo mundo é crente, mas só ouço o pastor tal, eu só ouço o presbítero tal, eu só ouço o diácono tal. O outro eu ignoro. Ele está pregando a palavra de Deus, a não ser que prove que não é palavra de Deus, né? Então hoje nós estamos querendo, como coceira nos ouvidos, como a palavra de Deus diz, escolhendo mestres para pregarem assuntos que nos convém. Olha, assunto que eu não gosto, eu não quero ouvir. Irmãos, isso não é ser cristão. Deus não dá aquilo que você gosta, Deus dá aquilo que você necessita. Né? Talvez isso seja algo que você esteja necessitando hoje para o seu coração. Né? Quem sabe às vezes bênçãos não chegam até você, as coisas não vão na frente, por quê? Porque a gente não está percebendo coisas tão pequenininhas, tão sutis, mas que fazem grandes diferenças em nossas vidas, principalmente na nossa vida espiritual, né? Dar uma carona, oferecer uma carona, estender a mão, né? Tem um personagem bíblico, vou lembrar aqui o nome dele, já falo, mas eu acho tão interessante que o apóstolo Lucas, quando escreve em Atos, ele ressalta uma característica desse homem, a qual Pedro vai visitá-lo, fala assim, ele dá esmolas. Né? Irmãos, como foi frio, né? Esses dias eu estava em São Paulo, peguei 5 graus em São Paulo, irmãos. Que frio, irmãos. E o pior, dói no coração, irmãos. São pessoas no frio, na porta de uma padaria, pedindo ajuda. Não como dói, né, o coração, né? Corta o coração, né, irmãos? Gente, sim, meu Deus do céu, né? Aí, se eu pudesse, né? Enfim, colocar numa casa, né? A gente pensa muitas coisas assim, né? Mas a gente não tem às vezes condições de fazer isso. Nós sabemos que muitas igrejas têm esses trabalhos, são uma bênção, né? Então, isso é amor ao próximo, né? Se compadecer, mas não é apenas se compadecer, é fazer também. O amor que Paulo trata em 1 Coríntios 13 é caridade. Caridade é o que? É o amor que faz. Não é amor apenas de palavra, não é um amor apenas fingido, né?
Então diz que ama, mas não faz nada pelo próximo. Então amar ao próximo, quando você deixa de fazer, você comete pecado. João 16, versículo 9, diz uma coisa interessante. 8. Quando então ele vier, o Espírito Santo de Deus, convencerá a muitos do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque a humanidade não crê em Jesus. Ó. Da humanidade, porque pecado, porque a humanidade não crê em mim. Jesus está falando. Então, a pessoa não crer em Jesus também é pecado. Olha aí. Então a gente agora, acho que o leque sobre a definição de pecado aumentou, né? A gente agora tem mais consciência do que é o pecado, né? Então o que acontece? Ser justo, né? A palavra de Deus fala também, o próprio Jesus fala, olha, se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não são dignos de entrar no reino dos céus. Ó, já pensou? Então são coisas, são pequenos detalhes que nós precisamos atentar nas nossas vidas, que às vezes travam nossa vida espiritual, travam nossa vida material, trava tudo, né? Por quê? Porque às vezes tem até um livro falando, chamado de pecados ocultos, né? Murmuração, reclamação, né? A pessoa reclama de tudo. Por exemplo, eu tenho um carro, né? Eu amo carros, irmãos, não reparem não, porque eu amo carro, eu gosto de motor, carro, moto, tudo que tem motor eu tô ali, né? Ciclo de Otto, ciclo de diesel, ciclo de Heinkel e por aí vai. Motores elétricos agora, né? Sou apaixonado, irmãos, tenho projetos, só me falta verba. Só falta a emenda parlamentar ser liberada. Então o que acontece? A gente tem um carro, e tem um carro velhinho lá, coitado, mas o carro não está levando você para um lado e para o outro, né? O carro não cumpre a função dele, então dê glória a Deus, né? Claro que nós temos desejos, nós temos ambição no bom sentido, né? Uma ambição não de colocar pessoas para trás, mas assim de buscar, galgar, né, coisas por meio do trabalho. Viu? A palavra de Deus fala muita coisa sobre trabalho. Não pense você não que a palavra de Deus dá assim, não precisa trabalhar, não. Crente não precisa trabalhar, não existe isso, viu, irmãos? Viu, querida, viu? A palavra de Deus diz ao contrário, vai ser com a formiga o preguiçoso. Sabe? Porque a formiga, ela trabalha durante o verão para que no inverno ela tenha abastança e uma casa pronta. Você vê, a formiga não para de trabalhar. A formiga leva acho que 3 vezes ou 4, 5 vezes o seu peso, né? E ela trabalha. A palavra de Deus fala assim também, do pão da preguiça eu não comi. Tem gente que fica olhando aí, quem fica olhando as nuvens vai colher tempestade, né? A palavra de Deus fala assim, quem não trabalha não coma. Nossa, mas pastor, eu nunca ouvi isso. Tem isso, né? Olha isso, né? Quem tem fome, coma em casa. Tá vendo? Já pensou? Eu não vou nem comentar sobre isso, mas tudo bem. Então, um beijo para você. Tá? Então, irmãos, dessa forma, desse jeito. Então, são pecados e pecadinhos. No bom, entenda bem o que eu estou falando. Não existe pecado nem pecadinho, pecadão, né? Tudo é pecado, tá? Só que a gente faz a distinção, porque algumas coisas são realmente repugnantes, né? A pessoa pegou, deu não sei quantas facadas no outro, misericórdia, né? Amigo, batia nas costas, mas depois esfaqueou, fez um monte de coisa, enfim, né? Mortes, sabe? São coisas, crianças sendo... irmãos, não dá nem para falar. Tudo é pecado? Sim, é pecado, que não matarás. Entendeu? Mas quando eu minto, eu também estou cometendo pecado. Tá? E aí, para Deus não há diferença entre aquele que mata e aquele que mente.
Nós precisamos entender isso. Não há pecado entre Deus, para Deus, né? Aquele que assassina, aquele que faz atrocidades, para aquele que mente, para aquele que faz fofoca, aquele que fala mal, maldizente, tudo é pecado, irmãos. Tudo é pecado. Pastor, por que você está falando isso? Porque nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar à palavra de Deus, né? Voltar ao início de tudo, né? Lembrarmos de onde caímos. A palavra de Deus fala: lembra-te de onde tu caíste e volta, se arrepende, né? Então Deus, ele dá muitas chances para nós, para que nós possamos nos arrepender, voltar ao caminho dele e ser um cristão melhor a cada dia. A palavra de Deus, ele não incita ninguém a brigar, não, irmãos. Nós não está aqui para brigar, não. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, né? Mas a gente se vê muitas pessoas se degladiando, né, para lá, para cá, por outras coisas que não a palavra de Deus. Porque se todo mundo quisesse pregar a palavra de Deus, está tudo ótimo. Não, mas a palavra de Deus torna-se fundo para muitas outras coisas, né? Não vem ao caso aqui falar. Mas o que acontece? Nós precisamos procurar homens e igrejas genuínas que preguem a palavra de Deus, que ensinem a palavra de Deus, que ensinem corretamente as ovelhas a seguir ao Senhor, a adorar a Deus, né? A conhecer o Deus maravilhoso a quem nós servimos. Muitas pessoas não conhecem verdadeiramente o Deus a quem nos servimos, né? Então, crer num pseudo-Deus está pecando. E aí, irmãos, eu não sei o que vai acontecer com os líderes que não ensinam isso direito, porque serão cobrados sim. Tá? Ah, eu quero ser pastor. Ah, é ótimo ser pastor, mas você vai ser cobrado. A responsabilidade é maior. Não tem nenhum benefício não, viu? Não tem, pelo menos eu nunca tive nenhum benefício por ser pastor, não. Nenhum. Nenhum. Nunca fui assalariado, sabe? Irmãos, não tive benefício nenhum. Uma coisa que eu tive, mas antes de ser pastor, eu tive uma ajuda de custo de R$ 500. Mais nada. Para manter o meu carro. O carro andou quebrando muito, né? Ou maré. Para consertar o carro e colocar combustível. Apenas isso, né? Agora, se é vantagem, né? Vocês é que julguem. Os irmãos que julguem. Mas nunca tive salário. Nunca tive nada. Porque eu sou pastor. Não, pastor, irmãos, é responsabilidade. Pastor é aquela pessoa que, quando ordenado, Deus abre a mente dela e Efésios 4 tem outra leitura. Acontece isso, viu? Quando se lê Efésios 4, para que o corpo, para que as pessoas cheguem à unidade perfeita do corpo de Cristo, entendam. Nossa, aí é outra coisa. Então, não há. Então, o pastor precisa conduzir as ovelhas bem, senão peca também, né? Você precisa ser um bom pai, porque senão você peca também, né? Não negligenciar a educação de seus filhos. Mãe, você negligenciar a educação de seus filhos. Que as professoras da escola dominical que deem educação para o meu filho. Negativo, isso é errado. A educação não é terceirizada, a educação é dos pais. Os pais são responsáveis pela educação dos seus filhos. Os filhos precisam obedecer os seus pais, obedecer às suas mães, sabe? Não ser mal educado, fazer assim, os pais para a mãe. Irmãos, Deus vai cobrar. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra e vá bem, né? Não vou nem falar em bater e maltratar a mãe, né? Porque aí precisa mesmo de muita oração, né? Dos irmãos da igreja que conhecerem esse camarada e orar muito, orar muito por ele, né? Na verdade, precisa dessa oração assim, imposição de mãos e, né? Enfim, né? Entendeu? Então, irmãos, tudo isso é pecado, tá? Ai, pastor, mas olha, aquele camarada está em pecado, mas não aconteceu nada com ele. Irmãos, não aconteceu nada com ele, tudo bem.
ainda que não aconteça nada com ele, que ele vive pecado, tá? Quando a trombeta soar, né? Quando Jesus voltar e quando ele estiver na presença de Deus, aí nós vamos ver o que vai acontecer, né? Porque Deus é justo juiz. Se ele for salvo, ele vai ser salvo, mas vai tomar uma repreensão e não vai ser galardoado, não vai receber as recompensas. Agora, e se ele não for salvo? Só Deus é quem sabe, não estou aqui julgando ninguém. Mas e se não for salvo? Vai passar a eternidade no inferno. E aí, hein? Belo alento, né? Viveu uma vida de pecado, não aconteceu nada com essa pessoa, mas o seu fim é no fogo, no lago de fogo e enxofre, que não se extingue. Fogo que não se extingue, nem o verme morre. É terrível, né? Então, não é alento nenhum também a pessoa dizer assim, porque se eu não consigo fazer isso, a outra pessoa também não, né? Se a pessoa vai para o inferno, eu também vou, né? Se eu for para o inferno, a outra pessoa também vai, porque ela também fez isso. Nossa, belo alento isso daí. Esse pensamento, não sei de onde veio, né? Então, vivamos a palavra de Deus, né? Pelo menos, meus irmãos, nós não somos perfeitos, mas pelo menos vamos tentar, vamos nos esforçar a cumprir essa palavra do Senhor. Medite nessa palavra de dia e de noite. O apóstolo Paulo fala muito. Tem alguns pecados de Paulo que eu vou trazer aqui, é muito legal. Eu tive pensando, meditando na palavra de Deus, olha os pecados de Paulo, né? Não que ele cometesse, mas que ele estava ensinando, né? Ali o povo, né? Olha, ele fala muito, irmãos. Sabe? Gálatas 5:19, você vai ter uma ideia do que 19, 20 e 21. Ele fala de muitas coisas. Pessoa facciosa, partidária, partidarismo dentro da igreja, sabe? Dissensão, né? Embriaguez, né? Então, olha, irmãos, tem muitas coisas, né, que a gente precisa notar, né? Algumas pessoas falam assim, nada a ver, mas tem tudo a ver e não agrada ao Senhor. Vamos agradar a Deus. É a melhor coisa que nós fazemos é ser sábio, é querer procurar agradar ao Senhor sempre, em nome de Jesus. Tá bom, meu querido? Hoje nós aprendemos que pecado não é apenas errar o alvo, né? Porque o alvo é Cristo, mas pecar sim é desobedecer aquilo que está na palavra de Deus. É não obedecer às regras, às ordenanças, os preceitos bíblicos, os princípios bíblicos que estão descritos na palavra de Deus, que é para nós, para que nós sejamos abençoados, não só nós, mas também toda a nossa família, nossos negócios, tudo aquilo que onde colocarmos as mãos, que haja prosperidade em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe sua vida, meu irmão. Fica na paz, até mais. Bye, bye.